Pode se assentar. Não vamos demorar, já vamos dar sequência aqui. Será muito precioso o que Deus tem para falar com a gente essa noite. Quem está preparado? Deixa eu ver. Se você não tiver, você vai estar até o final, em nome de Jesus, aleluia, porque tudo vai dar certo. Porque como a gente sempre fala, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Eu sei que quarta-feira a galera veio, talvez você passou um mês e não bateu a meta, talvez você teve aquela expectativa e não foi. Você tem duas opções: ficar chorando leite derramado, ou você clamar para que venha o novo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Eu não sei você, mas eu aprendi a sempre clamar para que o Deus de maravilhas pudesse mover na minha vida. Por que nós ficamos muitas vezes aprisionados? Tem pessoas com depressão, com muitas situações e tal, ou crise de ansiedade. A depressão tem muito a ver com aquilo que foi passado. A gente fica preso àquilo que foi. E a ansiedade tem a ver com aquilo que vai acontecer. Então posso dar uma dica para você? Confie e espera no Senhor, porque Ele pode mover na tua vida em nome de Cristo Jesus, amém? Então fique preparado e vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, obrigado por essa quarta-feira, obrigado por esse dia, por estarmos aqui reunidos, para que o Senhor venha guiar, conduzir e mover de forma sobrenatural. Nós repreendemos todo tipo de ataque satânico e maligno, frieza, cansaço, sono, distração, cancelado seja em nome de Cristo Jesus. Que haja direção do alto, que haja cuidado do alto, que haja poder do alto. Nós queremos receber agora a tua palavra, sabendo que é a palavra que transforma, sabendo que é a palavra que cura, sabendo que é ela que entra naquele lugar de separar alma e espírito. Então venha sobre nós, nos ajude, nos conduza, usa a minha vida mais uma vez, para que seja feita a tua vontade, não a minha, o teu querer e não o meu. É o teu nome, Senhor, que eu oro, Pai, aqui agora, clamando. Eu sou o primeiro a dizer: preciso de Ti, preciso do Senhor, que o Senhor continue à frente, guiando, conduzindo, movendo e direcionando poderosamente a minha vida, essa casa, esse lugar. E nós clamamos que venha a unção do alto, poder do alto, e que possamos sair daqui hoje renovados e transformados, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Queridos, de quarta-feira nós ministramos algumas mensagens falando sobre Daniel. Para quem não pegou, depois você pode pegar no nosso canal regional do YouTube, tem, ou se não no meu canal Pitadas de Sal, veja o que for mais fácil para você. Nós compartilhamos muitas mensagens falando sobre Daniel, e hoje nós finalizaremos essa série de mensagens, aonde nós falamos não apenas sobre Daniel, mas sobre os amigos de Daniel. Quem pegou alguma mensagem que foi ministrada aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia. Falamos muitas coisas muito preciosas, vimos como Deus operou na vida desses jovens, e especificamente entramos um pouco mais fundo na vida de Daniel. Nós vimos como esse homem, Daniel agora, ele passou por cenários delicados, passou por momentos complicadíssimos. Nós vemos ele com Nabucodonosor, quando ele foi levado para o cativeiro babilônico, ele foi levado para aquele lugar, onde ele ficou ali, exilado, onde ele teve que passar por situações muito complicadas. Nós vemos ele não apenas em Nabucodonosor, mas nós vemos também ele naquela festa que nós ficamos, acho que umas 3 ou 4 mensagens, falando aonde Belsazar estava dando uma festa, estava tendo aquela coisa toda louca, tubão rolando, todo mundo chapado, o sangue de Jesus tem poder, todo mundo doidão, todo mundo, de repente a mão aparece e começa a escrever na parede, uma mensagem seríssima que estava ali, Deus trazendo para aquele homem, Belsazar. Só que nós sabemos que anos estão se passando para que aquele homem pudesse viver o que viveu, Daniel experimentar o que experimentou. Só que interessante que depois daquele momento em que Daniel interpreta o que estava escrito na parede ali para Belsazar, dizendo o seguinte: você foi pesado na balança, você foi achado em falta, e aquilo que estava na sua mão você vai perder. E nós aprendemos na mensagem passada o cuidado que nós temos que ter com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não podemos achar que Deus aprova tudo que nós fazemos. Nós temos que entender que, dependendo das atitudes que nós temos, nós podemos escolher bênção e vida, ou morte e maldição. Mas nós aprendemos a escolher vida de Deus, bênção de Deus, e caminhar de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus.
E naquela mesma noite, depois daquela festa, naquela mesma noite em que Daniel fala para Belsazar que o reino dele seria dividido, ou melhor, seria tomado, ele perderia o reino, acontece. Quando você olha, na verdade, aquilo que ele tinha falado realmente aconteceu. Aquele homem perde, ele é morto, ele é assassinado, tira, e agora Dário, o medo se apodera do reino. E é a partir daqui que eu quero trocar uma ideia com vocês. Daniel capítulo 6, versículo 1, o texto vai dizer assim: Dário decidiu constituir 120 sátrapas, ou seja, governadores ou líderes ali, tá? Que pudessem administrar todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para o rei, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Até aqui. Nós vimos aqui agora que Daniel ele está em outro cenário. Se nós olharmos aqui, o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: é impressionante como nós vemos esse homem, Daniel, que agora está com aproximadamente 80 anos de idade, é chão, meu irmão. 80 anos de idade, alguém que viveu e viveu muito nessa terra e pode viver ainda mais. Mas o que me chama a atenção é que esse homem, Daniel, ele passou exilado por cerca de 70 anos. Alguns acham que é 70, outros falam 80. Vamos colocar de 70 para mais. 70 anos entre o período da Babilônia e agora o Império Medo-Persa que entrou em cena. Então nós podemos ver alguém que foi levado jovem para aquele lugar chamado Babilônia, e ele passou 70 anos exilado, 70 anos num lugar onde, ainda que ele não era tratado com chicotada e pancada, podemos dizer que era um escravo, era alguém que estava debaixo de um comando de outra pessoa, era alguém que estava ali para obedecer ordens, direções. Só que o que me chama a atenção aqui é que nós não vemos Daniel ao longo desses 70 anos, ou que seja mais, desanimado. Nós não vemos em texto algum Daniel reclamando da vida. Deus, eu não acredito, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Eu sabia que nada ia dar certo, eu sabia que minha vida ia ser isso, uma desgraça, um problema. Você não vê também Daniel tentando achar um culpado. O culpado foi lá atrás, o filho de Salomão que decidiu fazer diferente, na verdade Salomão também fez diferente. Meu Deus, ele não ficou achando um culpado. Então quando eu olho aqui, eu vejo alguém que não está culpando os outros, eu não vejo alguém que está reclamando da vida, eu não vejo alguém que está desanimado. Nós estamos falando de alguém que saiu da sua terra, foi tomado da sua terra e foi levado para outra terra, para ter alguém que estivesse comandando a vida dele. E mesmo naquela situação, você não vê esse homem desanimado, pelo contrário, você vê ele ali em Daniel, uma postura de alguém de fé, alguém que é diferente, alguém que carrega algo da parte do Senhor. Tanto que eu não vou falar, mas eles falam, nele havia um espírito excelente. Quem veio nos outros cultos sabe o que é esse espírito excelente. É alguém que tudo que se envolve não faz nada meia boca, faz o melhor. Por quê? Porque no reino de Deus não existe nada meia boca. E se nós olharmos aqui, é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera encontrar uma geração que mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das pancadas, permanece firme, acredita, não murmura, não reclama. Por quê? Não são as circunstâncias do lado de fora que vão abalar minha fé do lado de dentro. Eu vou permanecer firme crendo, o meu Deus vai mover na minha vida. Tem crente aqui essa noite, o meu Deus vai direcionar a minha vida. Então o que Deus espera dos seus filhos são filhos de fé, filhos que perseveram, filhos que permanecem firmes. Ele espera encontrar homens e mulheres que façam a diferença por onde passa. Meu irmão, Daniel passou cerca de 70 anos exilado, mas ele nunca deixou nenhuma situação abalar sua vida. Então a dica que eu dou para você: não permita
as circunstâncias do lado de fora abalar a sua fé do lado de dentro. Não permita. Vão ter situações? Vão. Vão ter problemas? Vão. O nome disso é vida. Bem-vindo. O nome disso são situações que nós vamos enfrentar, problemas que nós vamos travar, situações que vão acontecer. Seria muita infantilidade achar que a vida vai ser tudo mil maravilhas. Alguém que está lá desde jovem, agora com seus 70, 80 anos que seja, passando o que passou, mas não desanimado, que em nome de Cristo Jesus, se levante uma geração que permaneça firme, uma geração que permaneça em fé, uma geração que não murmura, uma geração que não reclama, mas uma geração que acredita, mesmo no meio da pancada, mesmo no meio da adversidade, tem um Deus que vai mover de forma sobrenatural. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso, aleluia. Agora, o que me chama a atenção é que nós vemos aqui o seguinte: nós podemos ver que Dário ou Dario, vai aí, cada um fala de uma forma, ele colocou 3 chefes que são supervisores para cuidar das questões do reino. Então esse homem, ele pega 3 homens, coloca esses homens como supervisores para cuidar daquilo que estava debaixo do reino, e para que eles pudessem resolver, para não trazer peso para a questão do rei. Só que nós vemos aqui que Daniel, por ser um homem de verdade, um homem de Deus de verdade, alguém que caminha com aquilo que Deus tem na palavra dele, ele se destaca no meio da galera. Gente, é assustador como esse cara, aonde ele vai, ele se destaca. Agora eu te falo, não é porque Daniel era diferente de mim, de você. Daniel decidiu acreditar. Tem um Deus que pode mover o impossível. Tem um Deus que pode romper barreiras. Tem um Deus que pode levantar os seus quando a gente jamais podia imaginar. Olha só o que o texto fala. Daniel 6:3. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Nós falamos isso no culto passado, espírito excelente, tá? E o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então sabe o que está acontecendo aqui? Dário, imagina, pegou o reino, tomou da Babilônia, agora ele assumiu. Nessa que ele assumiu, ele fala: eu preciso governar, não apenas aqui, mas tudo aquilo que eu tomei. Tá, eu vou levantar 3 pessoas, eu vou pegar aqui 2, esse aqui, eu quero esse tal de Daniel, porque eu já ouvi falar que ele é um cara meio diferente. Peguei Daniel. E nessa que ele pega Daniel, e Daniel está ali com ele, Daniel se destaca. Daniel, ele sobressai. Daniel, até mesmo aqui agora, nesse momento, ele tem um espírito excelente, porque alguém que foi tocado pelo Senhor jamais vai desanimar na sua caminhada. Alguém que foi tocado pelo Senhor, ele começou bem, ele vai terminar melhor ainda do que ele começou. Alguém que começou uma jornada, não vai parar no meio do caminho. Nós estamos pregando isso de domingo, vamos terminar bem, ou seja, alguém que começou e vai terminar bem. Só que nós vemos aqui agora, esse Daniel, ele começou algo, mas ele aqui, naquilo que ele está envolvido, naquilo que ele está inserido, ele não faz de qualquer jeito, ele chega ali, ele se destaca. Então mesmo Daniel, trabalhando junto com aqueles outros homens que não acreditavam no Deus que ele acreditava, ele trabalhou de um modo mais eficiente, ele trabalhou de um modo mais excelente, ele foi mais hábil que os demais. Então isso me mostra que essa atitude chamou a atenção do rei, e o rei agora queria colocar ele sobre todo o reino. Então o rei olha para ele e fala: meu, esse cara se destaca, esse cara ele é diferente, ele não é como os demais, ele faz um a mais, ele tem algo diferente, tem algo na vida dele, o que ele põe a mão ele faz diferente. E isso é algo que tem que chamar a minha, a sua atenção. Por quê?
Tudo que Deus tem colocado na minha e na sua mão, nós sempre devemos fazer com excelência. Eu posso ouvir um amém, igreja? Deus colocou um casamento que você escolheu casar na tua mão. Seja um bom marido, uma boa esposa, faça com excelência. Você é alguém que tem um negócio, tem uma empresa, faça com excelência, não faça meia boca. É aquilo que Deus colocou para você. Você trabalha numa empresa, não seja um funcionário que fica matando o trabalho no WhatsApp e você não trabalha, você não rende nada. Você foi contratado para trabalhar, não para ficar mandando mensagem, perdendo tempo. E aí você temos que entender, tem um espírito excelente, é um espírito de alguém que não está matando tempo, é alguém que está fazendo o melhor aonde ele está. Aonde eu estou inserido tem que fazer o melhor. No casamento tem que fazer o melhor, no trabalho o melhor, no ministério fazer o melhor. Nós temos que ter isso muito forte. Nós temos que entender que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, faça o melhor. Você quer colher um bom resultado? Quem quer colher um bom resultado? Pode abaixar a mão agora. Faz aquele sorrisão bem assim de boa, como se estivesse pleno. Agora eu vou te falar. O que você está plantando para vir esse grande resultado? De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Se eu estou plantando meia boca, vai ser difícil colher excelência. Se eu estou tratando meu casamento de qualquer maneira, vai ser difícil ver um resultado diferente. Se eu profissionalmente, eu sou um péssimo profissional, não busco crescer, aprender, aprimorar, meu irmão, vai ser difícil viver algo diferente, mas em nome de Cristo Jesus, nós vamos hoje entender, Senhor, chega, eu quero me posicionar como homem de Deus, mulher de Deus, aonde o Senhor me colocou, chega de fazer de qualquer jeito, chega de fazer de qualquer maneira, eu quero fazer o meu melhor, porque o Senhor está movendo na minha vida poderosamente em nome de Jesus. Mas talvez alguém pergunte, pastor, mas é difícil. Pois parece que tem coisas que eu estou fazendo, não adianta de nada. Tem pessoas que ficam fazendo lá de qualquer jeito. Por que os outros fazem de qualquer jeito? Eu tenho que fazer o meu melhor. Primeira frase que eu vou dizer para você, que sua mãe sempre falou para você e já falei em alguns cultos. Você não é todo mundo. Primeira frase. Segunda, que é a mais séria. Nós devemos aprender que, ainda que estamos servindo pessoas, tem alguém que está de olho em nós. Deus está de olho como eu trato a minha esposa. Deus está de olho como eu trato meus filhos. Deus está de olho como eu trato o ministério. Deus está de olho como eu, pastor, trato ovelha. Deus está de olho em tudo aquilo que eu e você fazemos. Quando nós olhamos, o apóstolo Paulo falou isso, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo que você colocar a mão, faça de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor e não para homens. Eu e você, queridos, temos que ter isso muito claro. Nós temos que sair de uma esfera, desculpa a palavra, mas ela vai encaixar perfeitamente. Nós temos que sair da esfera da mediocridade e entrar numa esfera de homens e mulheres de Deus que entendem o que o reino de Deus fala. Nós temos que entender isso, porque Paulo está ensinando que toda atividade da vida, seja no trabalho, seja no serviço, seja no ministério, seja no casamento, seja nas tarefas simples do dia a dia, elas devem ser feitas com excelência, boa vontade, com dedicação, como se fosse diretamente para Deus, mesmo quando ninguém vê, porque alguém que faz de todo o coração é aquele que não faz por obrigação, ele não faz por aparência, ele não faz por interesse, ele não faz por vaidade, ele não faz para que alguém está vendo, eu vou fazer, o pastor está vendo, eu vou me mexer, o líder está vendo, eu vou isso, a esposa está vendo, eu vou aqui, o marido está vendo, eu vou cá. Não, ele não faz porque as pessoas estão olhando, ele faz porque ele foi tocado por esse Deus, ele faz porque ele entende, peraí, tudo que eu faço com excelência, porque o Espírito Santo de Deus veio na minha vida, e o reino de Deus me ensinou, eu não vou fazer nada de qualquer jeito, mas eu vou fazer o meu melhor, como se eu estivesse fazendo para Deus. Aquilo que está na sua mão hoje,
na minha mão, na nossa mão. Como que nós estamos fazendo? Como que nós estamos agindo? Como nós estamos tratando? Essa esposa que Deus te deu, está tratando como? Esse marido que Deus te deu, está tratando como? Os filhos que Deus te deu, está tratando como? Quando estava solteiro, não via a hora de casar. Aí casou, não aguento mais. Ué, você achou que fosse o quê? Salave? O nome disso é vida. O nome disso é relacionamento. O nome disso é convívio. Casamento é a arte de transformar a gente. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Lembra do Senhor. Lembra do Senhor. Lembra do Senhor. Lembra do Senhor. Ah, esse trabalho, não aguento mais. Mas quando estava desempregado, pediu para Deus abrir a porta. Quando a gente está, meu querido, lá reclamando. Outro dia eu falei isso aqui é muito sério. Tem gente reclamando de comer banana. Mas tem pessoas atrás querendo comer a casca que você está jogando da banana. Por que nós somos assim? Um dia nós estamos clamando para Deus abrir a porta e outro dia nós estamos reclamando da porta que Ele abriu. Você quer ver uma vida diferente? Muda a forma de falar. Pô, pastor, mas eu não estou contente aonde eu estou. Mas quem foi que abriu essa porta? Foi Deus. Então posso te ensinar como é que você pode orar? Sim ou não, igreja? Posso te ensinar sim ou não? Vai te ajudar, porque eu patinei nessa área. Você não precisa patinar onde eu patinei. Você pode viver de bênção em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa porta que o Senhor abriu. Naquela situação complicada que eu estava passando, não tinha nada, mas o Senhor moveu, essa porta abriu. Mas agora eu estou aqui, Senhor, não está fácil. Tem muitas coisas delicadas, complicadas, está difícil. Contudo, eu te agradeço por essa porta. E eu declaro que uma nova porta vai se abrir. Que o Senhor vai direcionar. Que o Senhor vai mover. Eu não sei quando, mas durante esse processo, até chegar uma nova porta, eu vou agradecer o Deus de maravilhas que move na minha vida. Eu vou agradecer tudo que o Senhor tem feito. Cadê os crentes aqui essa noite que vão agradecer esse Deus maravilhoso? Porque é isso que o Senhor espera de mim e de você, aleluia. Por quê? Porque alguém que faz o melhor aonde Deus tem para ele, colocou a mão, Deus moveu na vida dele, ele entende que ele faz para o Senhor, e o Senhor é quem vai ver e também vai recompensar, porque o texto, Paulo fala assim, Colossenses 3:24, na sequência, estejam cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é quem estáis servindo. Então ele fala, galera, quando vocês forem fazer, faz como estivesse fazendo para o Senhor. Por quê? Tem recompensa. Tem recompensa. Tem recompensa. Tem recompensa. Tem recompensa. Fala mais ou menos, pelo menos um amém aqui numa quarta-feira. Tem recompensa, crente. Ele está de olho em você, crente. Ele está vendo você. Por isso que eu falo, não murmura, não reclama, porque ele está vendo. Falou, filho, você pediu tanta porta, eu dei, agora está reclamando. Que a gente venha a ser uma geração que agradece o Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, agradeça. Mas pastor, por que Deus permite eu passar por isso? Talvez Ele quer trabalhar dentro de você a ingratidão, o orgulho, a soberba, o achismo. Tem coisas que Deus permite a gente passar, que é para a gente ser refinado, para a gente ser lapidado, para a gente ser trabalhado. Para Ele falar assim, aí, você só vai me curtir se tudo for bem. A conta está bombando, então glória a Deus, aleluia, até na igreja eu vou. Estou passando perrengue, que mano é Deus, não querem mais saber disso. Nós temos que buscar isso diferente. Nós temos que falar, Senhor, obrigado. O Senhor é aquele que move na minha vida. O Senhor é aquele que direciona. O Senhor é aquele que conduz. O Senhor é aquele que orienta. Posso ouvir um amém, igreja? Então Daniel, naquilo que ele colocava a mão, era espírito excelente. Imagina, o cara se destacou tanto que falou, mano, diferente esse cara. E o que mais me chama a atenção, em momento algum você vê ele sendo influenciado por as questões do mundo. Mesmo passando por vários momentos durante anos, permaneceu firme.
fiel, permaneceu fiel, confiando e crendo, Deus vai mover poderosamente em nome de Cristo Jesus. Então posso dar uma dica? Não fica preocupado tentando achar estratégia humana para viver aquilo que Deus tem. Apenas faz com excelência, porque prepare que Ele vai recompensar. Prepare que Ele vai liberar. Mas agora, nós podemos ver que é o seguinte: você que quer viver algo em Deus, seja as bênçãos que Ele tem para liberar e para mover na sua vida, você vai ter que estar preparado para tomar pedrada. Você vai ter que estar preparado para passar por situações difíceis. Você que quer romper na vida, quer ver algo diferente, você vai ter que entender que vão ter essas situações. Porque Daniel, quando ele começou a se destacar, começou a ter um destaque, aqueles que estavam junto com ele, abaixo dele, viram o destaque, viram que o rei queria colocar ele numa posição acima, onde estivesse governando tudo, os caras falaram: ei, nós temos que parar esse cara. Esse cara não pode continuar assim. Ele se destaca, ele avança, ele rompe, ele faz. E você vê em Daniel 6:4, ele diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas olha só que interessante agora: mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Repete comigo: Daniel. Vixe, eu vou dar uma oportunidade para de repente a coxinha do almoço bateu no estômago, para de repente um pouquinho mais de força. O jogo do Brasil você deve ter gritado gol até umas horas, no culto você não consegue nem dar um amém. Deus vai te pegar, crente. Deus vai te pegar. No jogo da arena você grita. E eu vou te falar, outro dia eu fui no jogo lá da arena, os caras me chamaram para ir lá para poder ver o jogo. Imagina o que eu passei lá. Primeiro eu já fiquei admirado, porque as pessoas ficaram os dois tempos em pé, pulando e gritando. Em pé! Bebida por um lado, coisa por outro, sujeira, não sei o que, e palavrão. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Aí na hora eu fiquei constrangido, porque às vezes no culto a gente não consegue dar glória a Deus. A gente reclama se o louvor passou de 30 minutos, a gente não consegue ficar em pé. Um jogo de futebol não vai mudar minha vida, mas está na presença do meu Deus. Mas está na presença do meu Deus muda. Um time de futebol, nada contra, você pode torcer, você pode comprar camisa, troféu, fazer o que for, meu querido, fazer o que você quiser, é legal, bacana, mas não vai mudar minha vida. O time ganhou, não ganhou, o cara vai estar ganhando o salário dele, aí você volta para casa com os perrengues, com problema, mas na presença de Deus é onde há mudança, na presença de Deus é onde há transformação. Então quando é glória, quando é amém, é amém. Eu quero ser tomado por esse Deus maravilhoso, porque é Ele que muda a minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, crente. Aquele dia eu falei: nunca mais eu vou reclamar na igreja. Se tem que ficar de pé o culto inteiro, eu fico. Retomando o raciocínio, voltando para a palavra. Aqui você vê que ele, Daniel, se destacando, as pessoas começaram a se levantar contra ele. Quiseram achar uma culpa nele, mas não conseguiram achar. Ele era alguém fiel. Ele era alguém que estava fiel. E o texto vai falar assim, ó: e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Não é que Daniel era alguém que não tinha erro. Ele até errava. Mas aquilo que ele entendeu na vida dele de mudança e transformação, ele falou: peraí, eu não vou mais ficar caindo nos mesmos erros que caí no passado, agora eu vou caminhar diferente. Então alguém fiel é alguém que não balançou, é alguém que não permitiu nada contaminar a vida dele. Deus espera de mim e de você isso. Não deixa o mundo contaminar a tua fé, não deixa nada abalar quem você é. Deus espera de você e de mim fidelidade até o fim, em nome de Cristo Jesus, aleluia. E é isso que nós temos que ter. Então aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é: vão ter pessoas, meu querido, que vão querer te derrubar. Assim como foi com o Daniel, vai ter gente que vai querer te derrubar. Tem gente que não vai celebrar a tua conquista, meu irmão, vai querer derrubar você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que entender, você e eu temos que pensar o seguinte:
Aqueles homens começaram a ver o destaque de Daniel, e ao invés deles se inspirarem em Daniel, eles quiseram derrubar Daniel. Então a primeira coisa que eu quero ministrar na nossa vida é: nós somos alguém que celebra a conquista dos outros, ou nós simplesmente começamos a falar mal da pessoa e da conquista que ela teve? Nós celebramos quem conquista. Se o irmão do seu lado está vendo uma bênção, um romper, você celebra junto com ele? Nós celebramos, glória a Deus pela sua conquista, glória a Deus por isso, glória a Deus por aquilo. Nós falamos, também está louco, está roubando, está fazendo, está isso, aquilo. É automático. Nós temos que ver quem nós somos em tudo isso. Será que eu celebro o crescimento do ministério da pessoa? Será que eu celebro o que Deus está fazendo na vida dela? Nós temos que ter isso muito claro. Eu não sei você, mas eu aprendi isso. Quando eu encontro irmãos, meu querido, que eu vejo que Deus está abençoando, Deus está rompendo de forma extraordinária, eu me alegro. Por quê, Senhor? Se o Senhor está movendo na vida dele, eu sei que a minha hora vai chegar, eu sei que o meu momento vai vir. Por quê? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele vai cumprir. O que ele falou, ele vai derramar. Então, crente, creia nisso em nome de Cristo Jesus, aleluia. Nós não podemos ser uma geração que só porque os outros estão conquistando, a gente sai falando mal. Quando você olha, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, Paulo, na verdade, nesse texto, ele está falando sobre a questão do corpo de Cristo. Somos vários membros, a orelha não pode ser o nariz não é a orelha, cada um tem que entender que cada um tem a sua parte, o seu papel. Ele fala, galera, Deus colocou cada um no seu devido lugar, assim é o corpo de Cristo e tudo mais. Aí ele vem nesse texto que eu quero ler, ele vai dizer assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam ou se alegram. Reparou que quando sofre, todo mundo sofre. Mas se um deles é honrado, todos se alegram. O que Deus espera de mim e de você é que tem pessoas, talvez do nosso lado, que elas vão viver coisas diferentes. Você se alegra? Você celebra a conquista dessa pessoa? Ou gera uma invejinha? Ou gera porque ele não é, tá louco? São coisas que nós temos que olhar para a nossa vida. São coisas que nós temos que falar, eu preciso mudar. Essa palavra regozijar significa compartilhar da alegria de alguém. Eu lembro de uma vez, tinha uma pessoa que eu decidi me afastar dela. Pô, pastor, como assim? Você pode escolher com quem você anda. Não vou tratar mal, não vou falar mal, mas eu decido com quem eu quero caminhar. Se você não sabia disso, a vida é sua, você escolhe. Paulo mesmo fala, se tem gente no meio de vocês, está complicado, linha na pipa, vaza. Paulo fala isso. Por quê? Porque eu percebi que, não apenas eu, mas quando alguém ia compartilhar uma conquista para aquela pessoa, a pessoa sempre falava assim, legal, mas o meu, aonde eu comprei, aonde eu fiz é muito melhor. A pessoa sempre quer mostrar que tem mais. Mano, sangue de Jesus tem poder. Quem está aí? É você, Satanás. Cara, celebra. E eu via isso, 1, 2, 3, 4, a pessoa vinha com uma coisa, comprei isso aqui, da hora, mas o meu ano, o meu não sei o quê, o meu não sei o que lá, o meu não sei aonde. Eu falei, cara, eu decidi me afastar, por quê? Não é alguém que celebra a conquista do outro. Meu irmão, se você está vendo alguém vendo algo diferente, celebra. Conquista, Deus levantou alguém numa missão, celebre conquista, que Deus abençoe e mova, a senhora, minha hora vai chegar. Eu passei por isso. Quantas vezes pessoas iam enviadas para as cidades daqui dessa igreja, pessoas que eu vi entrar na igreja, ajudei a cuidar, ajudei a discipular, ajudamos a trocar ideia, e elas foram enviadas primeiro que eu. E eu falava, chegou uma hora que eu falei, pô Deus, o que aconteceu? Tá de marcação comigo? O que está acontecendo? Eu comecei a permitir entrar coisas no meu coração, e Deus falou, o que você quer viver? A tua vontade ou o plano que eu tenho para você? Porque os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. A vontade de Deus é maior que a nossa. Então que Ele esteja à frente, guiando e conduzindo em nome de Cristo Jesus. Está vendo alguém do lado ganhando algo, conquistando algo, celebrando? Celebra, porque a tua hora vai chegar, crente. 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 Em nome de Cristo Jesus, aleluia. Mas agora,
O texto vai dizer, que nós lemos aqui, que eles tentaram encontrar em Daniel alguma coisa em acusar, como eu já li aqui, Daniel 6,4, queriam acusar Daniel de alguma coisa, mas não puderam achar, não tinha culpa nenhuma, porque ele era alguém fiel. Então sempre terão aqueles que vão querer o seu pior, sempre terão aqueles que vão querer puxar o teu tapete, sempre terão aqueles que vão querer te derrubar. Pastor, como que eu tenho que lidar com esses? Ore para que o Senhor toque o coração deles e eles possam se arrepender. Mas agora não tem apenas pessoas, nós não podemos ser crianças aqui inocentes, existe um mundo espiritual. Satanás não quer que você cresça, Satanás não quer que você mude, Satanás não quer que você avance, Satanás não quer que você, crente, viva o que Deus tem para você. Gente, a estratégia de Satanás é a mesma há anos e todo mundo cai. Todo mundo cai. Qual a estratégia? Primeiro, que a galera nem acha que isso é real. Pô, pastor, demônio, Satanás, isso aqui, meu, muita forçação de barra, né, meu? Tá querendo ganhar crente na igreja mesmo. Eu lembro disso. Eu lembro de quantas vezes eu chegava no culto, o pastor ia falar de mundo espiritual, demônio, eu pensava comigo, ixi, lá vai o pastor. Começou a querer pregar terror, pra galera ficar com medo do mundo e voltar para a igreja. Não é? Depois que eu vi o primeiro manifestando, eu falei, cara, o negócio é real. O negócio é doido. A pessoa que não quer que você enxergue aquilo que Deus tem é o inimigo, porque ele sabe, o dia que você entender quem você é e o que Deus tem para você, ele fala, não vai dar, não tem como parar esse crente, não tem como parar essa irmã, não tem como parar esse cara. Então o que ele faz? Ele aprisiona a pessoa nas dores dela, ele aprisiona ela nos problemas dela, ele faz ela olhar somente para a dor, somente para o problema, somente para as complicações. Ele não quer que aquela pessoa enxergue que Deus quer agir, que Deus quer mover, que Deus quer que ela saia daquele lugar. Então ele quer travar aquela pessoa. Ele fala, esse crente não pode avançar, esse lar não pode ver bênção, tem que trazer divisão na casa, essa empresa não pode romper. Se romper, ele vai investir mais no reino, se investir mais no reino, mais vidas vão ser alcançadas. Não, trava o negócio dele, para a vida dele, bloqueia ele. Essa irmã não pode entender quem ela é, ela tem que ficar presa nas emoções, nas dores, na rejeição, no ódio, na mágoa, tudo para querer travar. É isso que o inimigo quer fazer na minha e na sua vida. Mas tem um Deus maravilhoso que pode mudar o cenário, tem um Deus extraordinário que fala para você, pode ser diferente, crente. Deus está chamando você para avançar, ainda que o inimigo queira te paralisar. Deus está falando, vem porque eu tenho grandes coisas para mover na sua vida, vem porque eu quero operar de forma poderosa e sobrenatural. Então aqui, o inimigo virá com armas das trevas, para te desanimar, para fazer você desacreditar das promessas, para fazer você esfriar. Queridos, olha como a estratégia é a mesma e todo mundo cai. A pessoa vem para a igreja, começa a vir, foi tocada, é algo diferente, mas de repente rolou uma situação, talvez na própria igreja, ou talvez alguma coisa na vida. Qual é a primeira coisa que ela corta? Não vou mais para o culto. Aí nós temos a brilhante ideia, que não é, eu busco Deus em casa. Gente, eu nasci num lar cristão. Então tudo que você pensar de estratégia para coisa de igreja, eu já pensei, já fiz. Posso dar um toque? Não funciona. Primeira semana você busca, a segunda você já não busca, a terceira você fala, tamo junto. Na quarta você fala, meu, quem é Jesus? Não sei. Você perde a consciência das coisas espirituais. Igreja é convívio, é corpo de Cristo, é irmão com irmão. Claro que vai ter problema, somos pessoas diferentes. Gente, quando a pessoa fala, não, mas a igreja tinha que ser perfeita, meu irmão, não existe igreja perfeita. Se você sair daqui, for para outra igreja, for para fazenda, vai ter problema. For para Pinhais, vai ter problema. For para São José dos Pinhais, vai ter problema. For para onde você quiser, vai ter problema, meu irmão, porque é gente, tem pessoas. Ah, mas no ministério de Jesus não foi assim. Ah, é? No ministério de Jesus tinha bandido que roubava o dinheiro, que era Judas. No ministério de Jesus tinha os irmãos brigando quem pregava mais entre eles. Eu sou melhor, não, sou eu sou aquele. Olha o ministério de Jesus, Jesus era perfeito, mas os caras com ele, até ele falou, quanto tempo eu vou ter que aguentar vocês? Todo lugar vai ter. Não caia no engano das trevas.
Deus tem algo para mover na sua vida. Deus tem algo para liberar para você. Deus tem algo extraordinário para liberar na tua vida em nome de Cristo Jesus, aleluia. Para você entender, uma vez eu vi uma ilustração que eu achei maravilhosa. A pessoa usou a arca de Noé. E ele falou assim: se não fosse o juízo do lado de fora, ninguém aguentaria o mau cheiro do lado de dentro. Então é melhor ficar dentro da arca de Noé, cheirando um cocô de elefante, um monte de coisa, do que ficar do lado de fora tomando juízo e todo mundo morrendo. É melhor estar dentro da arca do que fora. É melhor estar dentro, que tem problema, bem-vindo, o nome disso é igreja, vai ter, do que a gente viver aí fora no mundão perdido. Porque quando a trombeta soar, meu irmão, quando a trombeta soar, esse dia, meu irmão, tem alguns que acreditam na repescagem. Eu não quero pagar para ver. Se você quiser, depois você me conta lá na glória se deu certo. Eu vou estar lá esperando, vamos ver, e aí, deu boa? O duro é se não chegar. E aí, azedou, hein? Não chegou. Que a gente possa ser uma geração sensível à voz do Senhor, caminhando debaixo daquilo que Deus tem. Então o inimigo quer fazer você desanimar, desistir, desacreditar das promessas, fazer com que crie barreira dentro de você, situação que impeça você avançar, mas permaneça firme, porque é isso que Deus espera de mim e de você, em nome de Cristo Jesus. Sabe por quê? Aquele que te chamou, Ele vai cumprir cada palavra se nós permanecermos fiéis. Cada palavra que Ele tem para você, se você permanecer fiel, você vai viver na sua vida em nome de Jesus. Mas agora, o inimigo veio com um plano. E os caras tentaram pegar Daniel naquilo que ele fazia. E eles falaram assim: não tem como, nós conseguimos pegar Daniel em uma coisa: no Deus dele. E o texto vai dizer assim, Daniel 5:6. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles viram que Daniel, na nossa linguagem, trazendo para nós, era um crente de verdade. Daniel era um cristão de verdade. Daniel era um cristão. Daniel era alguém que ele entendeu, peraí, eu sei quem eu fui. Então eles fizeram de tudo para querer pegar Daniel. E eles falaram, não vamos achar nada nesse cara, a não ser na lei do Deus dele. Na lei do Deus dele, nós vamos achar uma brecha aqui. E eles acharam a brecha. E eles entenderam que Daniel buscava um Deus que esperava que aqueles que o buscassem, só buscasse a Ele. Não terá outros deuses além de mim. Não terá outro, somente um. Aí os caras, mano, já sei como nós vamos fazer. Nós vamos pegar esse cara naquilo que ele tem. Eles olharam para Daniel e eles viram que Daniel era alguém que tinha uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Deus dele. E eles falaram, nós vamos pegar ele aí. Desse jeito. E aqui é interessante porque eles chegam diante do rei e eles falam o seguinte: rei, você podia fazer um decreto. O decreto que você podia fazer é o seguinte, imagina, nós só querendo mexer com o ego e orgulho do rei. Você podia fazer um decreto que num espaço de 30 dias, não era 30 anos, ou não, no espaço de 30 dias, qualquer pessoa que pedir a outro Deus, ou fizer uma oração, a não ser para o Senhor, o rei, seja lançado na cova dos leões. O rei estufou o peito, falou, eu quero que as pessoas me adorem mesmo, então o decreto é esse, pode mandar. Só que os caras falaram o seguinte, rei, esse decreto não tem volta. Não tem volta. Ele, não, pode fazer. Na hora que ele assina o decreto, os caras vão até Daniel. E olha só o que acontece. Daniel 6,10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer.
Então aqueles homens, eles viram que Daniel tinha um estilo de vida. E o estilo de vida de Daniel era um estilo de vida de um crente de verdade, um cristão de verdade que ora, que busca. E aqui é muito interessante, porque nós vemos que Daniel não foi orar por causa da proibição que colocaram diante ali do rei, para que ninguém pudesse pedir a não ser outro, a não ser o rei. Então Daniel não é aquele crente que só ora quando vem um problema. Daniel é aquele crente que ora em todo o tempo e tem um estilo de vida. Daniel, ele é um crente que fala, peraí, eu entendo que eu preciso ter uma intimidade com meu Deus. Isso mostra que Daniel tinha constância espiritual, não era uma rebeldia política. Então aqui Daniel tinha algo muito claro, ele entendeu, eu não posso perder o secreto, é no secreto que Deus revela, é no secreto que Deus direciona, é no secreto que Deus orienta. Então eles viram, esse homem ora todo dia, porque para eles terem feito um decreto, eles viram, esse cara está todo dia orando, é de manhã, de tarde, de noite, está lá orando, clamando o Deus dele toda hora. E Daniel, no costume, eles abriam com as janelas, eles oravam com as janelas abertas, olhando para Jerusalém, acreditando, o templo está lá, o Senhor manifesta, estamos orando, clamando, buscando. Então não pense que Daniel estava orando só porque o problema veio. Daniel estava orando porque ele tinha uma vida de oração, e é isso que Deus espera de mim e de você, crentes que oram sem cessar, crentes que oram, crente que clama, crente que realmente entra em batalha. Crente, como você acha que a tua família vai se converter se você não ora pela tua família, se você não ora pelos seus negócios, se você não ora? Nós temos que orar. A oração não é uma opção do crente, a oração é um dever do crente. Sabe por quê? A oração não é só uma petição, me dá, me dá, me dá, Danoninho dá, Senhor eu quero. A oração é um crente orando sabendo, Deus vai intervir, Deus vai mover, Deus vai fortalecer, Deus vai agir, Deus vai operar. Crente, a oração é a guerra. Sabe por que a gente apanha? Porque a gente bate pouco. Como assim, pastor? Quando você ora, você está entrando em guerra no mundo espiritual. Você está entrando em batalha. Quem veio na aula segunda-feira que a pastora ministrou, viu a hora que Daniel começou a orar, o anjo saiu para entregar. Mas no mundo espiritual teve guerra, para a mensagem não chegar para ele. E ele orou. Ele permaneceu. Mas sabe o que me chama a atenção? Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Aqueles homens viram Daniel. Aqueles homens, eles viram, porque o texto vai dizer em Daniel 6,11, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Meu irmão, se os caras fizessem hoje um decreto para muito crente no nosso meio, o cara fazia, vamos fazer o seguinte, no raio de 10 anos, aí o cara, né, porque o cara não ora. Eles não colocaram muito tempo, colocaram 30 dias. Porque eles sabiam, se eles colocassem 2 dias, Daniel ia lá orar de novo. Então sabe o que eu vejo aqui, queridos? As pessoas, a olharem para nós, elas vão ver o quê? Porque aqueles homens foram de Daniel e viram, um homem de Deus, está orando. Mesmo com o decreto, ele está orando. Ele vai ser lançado na cova dos leões, mas ele está orando. Por quê? Ele não ora apenas para quando o problema veio. Ele tem uma vida de oração com seu Deus. E aqui, queridos, eu acho algo muito interessante. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver homem e mulher de Deus, alguém que tem uma vida que reflete Jesus, não apenas na igreja, mas seja em casa, no trabalho, nos bastidores, em todo lugar em que nós estivermos, nós devemos ser parecidos com Jesus. Os homens foram até o rei e chegaram perante o rei e falaram: rei, na boa, é o seguinte, sabe aquele Daniel que você falou que iria colocar em destaque, que você falou assim que deu boa, que era um cara legal? Então, nós pegamos ele orando, e o texto vai dizer que o rei ficou muito triste, porque o rei gostava de Daniel, e o rei tentou até achar um esquema, os caras, não pode não, é sem volta, não tem volta, esse queridinho seu vai ter que ir para a cova dos leões, esse queridinho seu vai ter que ir. O texto vai dizer que o rei fez de tudo, em Daniel 6,14, o rei fez de tudo, até o pôr do sol ele se empenhou para salvar. E aqui eu vou dizer algo para você, eu sei que é maravilhoso quando as pessoas nos ajudam, mas tem momentos que é só você e o Senhor. Tem momento que a gente quer você e o Senhor.
Tem momento que você vai ter que entender isso. É você e o Senhor e mais ninguém. É você e o Senhor. Mas agora o que me chama a atenção é que o rei tentou fazer de tudo, mas não conseguiu. E Daniel foi lançado na cova. Só que o que me chama a atenção é o que o rei fala. O rei fala para ele. Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Eu vou falar mais uma vez para de repente um amém, um glória a Deus. Ou você talvez está muito impactado, falando: pastor, você falou tanta coisa que eu preciso rever minha vida. Glória a Deus por isso, que isso é Bíblia, é palavra de Deus. Tem que ter mudança. Evangelho que apenas instrui não traz transformação. Vou falar de novo. Pregação do evangelho que apenas instrui não traz transformação. O que traz transformação é palavra que penetra. É palavra que troca, que toca, que mexe, que confronta com a minha e com a tua vida, para a gente poder mudar em nome de Jesus, para sair daquele evangelho hollywoodiano. Deus vai me dar tudo, para entender: peraí, eu preciso mudar minha vida em nome de Jesus. Mas o texto vai dizer assim: o Deus a quem você serve continuamente, meu Deus do céu, é um rei que não serve o Deus de Daniel, mas quando ele olha para Daniel, ele fala: você serve esse Deus continuamente. Mesmo com um decreto desse que eu lancei, sem saber que estava armando para você, você foi orar ao teu Deus, você não negociou de forma alguma. Daniel, é como se ele estivesse seguindo: Daniel, você não é um homem que apenas diz sobre Deus, mas você vive e serve a Deus continuamente. Seria mais ou menos assim para os nossos dias, para a gente poder entender: ei Daniel, você não é sabor cristão. Hoje nós estamos na época do sabor. Não é mais, é sabor. Não é mais, é o sabor. Tem cara, tem até gosto, mas no fundo, não é. É como se o rei estivesse falando: ei Daniel, você não é sabor cristão. Pastor, o que seria um sabor cristão? Um sabor cristão é aquele que tem cara de cristão, linguajar de cristão, tem a Bíblia no sovaco de cristão, ele tem termos misericórdia igual de cristão, ele se comporta aparentemente igual cristão, mas quando você vai ver, infelizmente não é um cristão verdadeiro. Ele nem se parece com Jesus, ele se parece mais com o mundo, porque as atitudes dele não é atitude de alguém transformado por Jesus e caminha igual Jesus, é alguém que caminha igual ao mundo. Então esse é o sabor cristão. O sabor cristão é alguém que fala: eu sou crente, mas eu compactuo com as coisas do mundo. Eu sou cristão, mas eu estou com as coisas do mundo. Eu sou cristão, mas eu estou na mentira. Eu sou cristão, mas estou no adultério. Eu sou cristão, mas estou na pornografia. Eu sou cristão, mas estou na lama do pecado. Isso não é cristão, é sabor cristão. Porque alguém que é realmente cristão é alguém que vai ouvir o que Pedro e João ouviram em Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram: eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. A forma deles agirem não é do cara do mundão. Esse André, ele está diferente. Não é aquele cara que era um mentiroso, que enganava as pessoas. A atitude dele mudou. Ele está diferente. Ele fala diferente. Ele age diferente. O que ele é na igreja, ele é em casa. O que ele é na igreja, ele é no trabalho. O que é no trabalho, é nas redes sociais. O que é nas redes sociais, é perante os filhos dele. Deus está em busca de uma geração que é parecida com Jesus. Uma geração que continuamente busca Ele. Chega de sabor cristão, é hora de viver. Eu quero ser um cristão de verdade. Alguém que as pessoas olhem e falam: alguém ali, ó, é parecido com Jesus. Essa irmã não, essa irmã não é Gesa não, essa irmã não é bomba não, essa irmã é filha de Deus. É filha de Deus, é filha de Deus. Ela não é corrimão de metrô. Ela não é corrimão de metrô, todo mundo passou a mão. Não é não. Tem respeito. Não, esse homem não, peraí, esse aí não. É cafajeste que fica defraudando as mulheres. Não, ele é homem de Deus.
Ele não é sabor cristão, ele é cristão. Ele é cristão. Ele é cristão. Quando as pessoas olham para mim, para você, elas vão dizer o que da gente? Você é um sabor cristão? Ou você é aquele que continuamente serve ao seu Deus? Serve ao seu Deus. Mas eu vou explicar para você o que é servir a Deus. Servir a Deus, para você entender, um servo é aquele que se curva. Não são mais as minhas vontades que vão me governar. Não é mais o meu eu que vai tomar frente. Não é mais a minha vontade. Ainda que fizeram um decreto para querer abalar minha fé, eu vou permanecer firme no Senhor. Eu não negocio o secreto. Eu não negocio princípios e valores do reino de Deus. E isso está bem cravado na minha vida. Eu caminharei em santidade até o fim, aleluia. Daniel foi para a cova dos leões. O rei catou, colocou, selou. O rei ficou sem dormir. Pastor, por que Deus permite a gente passar por essas coisas? Posso falar por quê? Segura um pouquinho. Porque Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer ver onde está a tua fé. Ele quer mexer em coisas, situações que a gente jamais podia imaginar. Mas sabe o que eu acho mais incrível? É de manhã. Porque teve a noite. E de manhã o rei ficou sem comer, ficou em jejum, angustiado, agoniado. Meu Deus do céu, você comeu, não comeu, não foi o que aconteceu com Daniel? Meu Deus, e agora? Aí ele vai correndo. Daniel, por um acaso o Deus que você serve, Ele livrou você. Tipo, manda um brado aí, crente. Aí Daniel, na minha versão de dentro, ele mandou: ô glória! O rei vive eternamente. Ó agora, o meu Deus enviou o anjo dele. O meu Deus enviou o anjo dele, fechou a boca do leão. Aquilo que tentaram armar comigo, meu Deus está comigo. Sabe por quê? Quem não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. Mas Daniel, alguém que honra a Deus. E aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Daniel honrou. Daniel permaneceu firme. Agora, onde me deixa aleluiado? Aonde que Deus estava? Fora ou dentro? Ele está contigo no meio da tempestade. Ele está contigo no meio da peleja. Ele está contigo no meio da pancadaria. Ele está com você no meio dessa complicação. Ele está com você no meio dessa batalha, crente. Deus não estava fora, Ele mandou hoje o dentro da caverna, dentro daquele lugar cheio de leão. Não se preocupa não, Daniel, eu cuido de você. Não se preocupa não, Daniel. Tá difícil, tá complicado, mas tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que... Cadê os crentes aqui essa noite? Tem um Deus que direciona você. Tem um Deus que vai mudar o cenário. Tem um Deus que vai intervir na tua vida. Tem um Deus que vai mover o sobrenatural na tua vida, aleluia. Na tempestade estás, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. O texto vai dizer, baixinho, o texto vai dizer, depois você lê em casa, que o rei se alegrou, tirou Daniel, pegou todos aqueles que armaram com Daniel e jogou na cova dos leões. Uma vez perguntaram por que Daniel não foi comido. Leão sente cheiro de carne, não sente cheiro de óleo. Traduzindo, leão não come óleo, leão come carne. Um crente carnal
presa fácil. Quem caminha em santidade tem alguém que protege, tem alguém que cuida, tem alguém que está junto contigo na peleja. Se Daniel fosse um carnal, meu querido, talvez se devorado na hora que colocasse para dentro. Alguém vai dizer, não, mas os leões não estavam com fome e tal. E meu irmão, para de sambar. O anjo fechou a boca, porque os homens que o rei pegou, que armaram com Daniel, depois você lê, fala que pegou aqueles caras com tudo que eles tinham, jogaram na caverna, e o texto vai dizer que antes de chegarem no fundo, foram todos despedaçados pelos leões. Não sobrou um. Não sobrou um. O inimigo, ele faz de tudo para querer te derrubar, mas ele já sabe qual é o destino dele. O destino dele é aquele que Jesus falou, é o lago de fogo. É o destino dele, e ele quer levar um maior número de pessoas com ele. Mas nessa noite, uma geração que decide caminhar com o Senhor, em santidade com o Senhor, em compromisso com o Senhor. O rei, ele vai fazer um decreto, e ele vai dizer assim, Daniel 6:25. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Olha só, Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. E agora, crente, toma posse. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais, Ele faz maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões, e Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Deus está pronto para liberar aquilo que Ele tem para a tua vida, crente. É um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que livra, é um Deus que move maravilhas, aleluia. Poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso. Feche os seus olhos. Eu queria fazer a primeira oração para você que entrou aqui hoje pela primeira vez. Talvez você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Eu queria fazer esse convite para você. Talvez hoje é uma decisão que você tem que tomar, de receber Ele como o teu único e exclusivo Senhor e Salvador. Não adianta a gente querer ficar brincando. A vida é sua, você escolhe se você quer ou não. Mas posso te falar, vai ser a melhor decisão que você vai tomar. Ele vai mudar completamente o cenário na tua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu sou um desses, eu quero fazer essa oração. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Eu reconheço, pequei contra ti. E hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu viro as costas para o pecado. E a partir de hoje, crendo com o coração e confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu recebo na minha vida como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, levante sua mão comigo e deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha tocar poderosamente cada vida, cada um que tem se rendido, que está se entregando, que está se lançando nas tuas mãos. Que o Senhor venha com a tua mão, com o teu poder,
que o Senhor venha tocá-los de uma forma sobrenatural, ajudá-los, guiá-los e conduzi-los poderosamente. Repreendido todo ataque das trevas, todo peso maligno e satânico caia por terra, e nós nos alegramos para esse novo tempo, essa nova fase na vida deles, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Você que fez essa oração pela primeira vez, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Se você permitir, esses irmãos aqui do Boas-Vindas vão estar na saída à sua direita, para pegar teu contato, telefone, te indicar uma célula. Se você conseguir fazer isso antes de ir embora, seria muito importante para a gente. Amém, queridos? Nós vamos ter a ceia, e eu quero fazer uma oração já nesse momento. Nós vimos na vida desse homem, Daniel, que ele teve uma atitude diferente. Os diáconos já podem vir aqui, já os presbíteros podem ficar aqui. Ele viveu algo diferente. Fidelidade, compromisso. Pode acender as luzes para mim, por favor. Olha para mim aqui, queridos. Eu estou nessa caminhada com Jesus há um bom tempo. E a pastora e eu, a gente conversa muito. Principalmente de manhã, no nosso tempo de devocional, a gente conversa sobre o que a palavra está falando e tal, a gente vai trocando uma ideia. E uma das coisas que a gente tem muito claro é o temor no coração. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós sabemos que nós temos que permanecer firmes até o fim. Tem dias que são difíceis, tem dia que vem pancada, tem dia que vem cada onda que você fala, Senhor amado, como que vai ser? Mas sabe que eu lembro? Tem alguém junto, tem um Deus junto, tem um Deus que vai cuidar, tem um Deus que vai direcionar. Então não permita nada desanimar você, permaneça firme. Se tiver que ajustar algumas coisas, ajuste. Chega de sabor cristão. É hora de você ser parecido com Jesus, é hora de se posicionar, é hora de servirmos esse Deus maravilhoso. Amém, igreja? 1 Coríntios 11, 23, o texto vai dizer assim, põe a NAA para mim, por favor. Porque eu recebi do Senhor, e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então na hora da ceia, ele pega o pão e fala, vocês vão sempre comer em memória de mim. Então quando a gente come o pão, que é o primeiro elemento que ele menciona aqui, ele traz a ideia da memória, de nós lembrarmos o que Jesus fez na cruz do Calvário. Depois ele vai dizer que, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então quando a gente toma ceia, sempre no primeiro final de semana, no primeiro domingo, do mês, ou na primeira quarta-feira, nós temos esse entendimento. Nós sabemos o que Jesus fez na cruz do Calvário, nós sabemos o que Ele está fazendo nas nossas vidas, porque Paulo vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. Então você tem que se examinar, não dá para tomar a ceia de qualquer jeito. Então o que significa isso? Quem que vai tomar a ceia? Nós entendemos, são aqueles que têm aliança com Jesus, aqueles que já receberam Ele como o Senhor da sua vida, e são aqueles também que pararam de brincar. Pô, não adianta entrar, tomar a ceia e ficar no rolezão, no mundão, não tem como. Tem que decidir aonde que eu estou, com quem que eu estou servindo, com quem que eu estou caminhando. Nós temos que ter isso muito claro nas nossas vidas. Chega, como eu falei, de sabor cristão em nome de Jesus, mas de pessoas compromissadas com o Senhor. Então quando a gente come o pão, bebe o cálice, a gente entende o que Jesus fez, está fazendo e o que Ele fará, porque Ele voltará um dia para resgatar a tua igreja. Não sabemos o dia nem a época. Se fosse na nossa geração seria sensacional, mas temos que estar preparados. Amém? Tem alguém que vai participar da ceia e não pegou os elementos ainda? Levanta a mão aí para a gente poder ver. Legal, os irmãos vão passar aí para vocês enquanto a gente vai adorar. Os irmãos vão passando aí. Vamos adorar o Senhor? Abençoe. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que é de
comparará. Alguém ficou sem? Levanta a mão aí para a gente poder identificar. Fechou, show. Glória a Deus. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Os pastores pegaram? Fechou. Yeshua. Pode abrir os elementos aí, coloca o pão para baixo, o suco para cima, que é mais fácil. Ele vem me buscar. Senhor, nós queremos agradecer por esse momento, por essa oportunidade, por essa ceia, que o Senhor esteja nos guiando, nos conduzindo e nos direcionando. Nós selamos esse momento, Senhor, essa palavra, com essa ceia. O Senhor é aquele que conduz, aquele que orienta, aquele que direciona. Venha sobre nós, esteja conosco. Nós somos gratos àquilo que o Senhor fez. Sabemos que não merecíamos nada, mas a Tua graça nos alcançou. Então nós comemos esse pão e tomamos o cálice, Senhor, entendendo o que o Senhor fez na cruz do Calvário, o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje e aquilo que o Senhor fará na eternidade, que um dia o Senhor resgatará a Tua igreja. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que Ele te dê um feriado precioso, abençoado. Que Jesus venha mover na sua vida, na minha vida, na nossa família, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Quem crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço em 2, 3, 4, 5, 10 aí. Fala, Deus abençoe a tua vida. Até domingo, se Deus quiser. Traga a família, culto de Páscoa vai ser precioso demais. Deus abençoe todos.